Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. PVC gravou o comentário de hoje. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Aniversário do Allianz Parque, eu tô aqui no estádio. Tem cerimônia, abraço da Leila Pereira na Silvia Torre, a herdeira da família do W Torre, que construiu o estádio e que foi inaugurado no dia 19 de novembro de 2014. Hoje completam-se 11 anos e completam-se pela primeira vez em paz. Paz entre a W Torre, construtora, e o Palmeiras. Daí a cerimônia de festa nos 11 anos e não nos 10, porque o ano passado a paz não era tão celebrada quanto é dessa vez. Mas paz mesmo vai haver no Allianz Parque se o Palmeiras ganhar o jogo do Vitória. São os dois jogos mais importantes da rodada, tá? Palmeiras e Vitória aqui no Allianz Parque, onde eu estou, e daqui a pouco, 21h30 no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão ali fazendo um malabarismo para entender como usar ou não usar os jogadores que atuaram na data FIFA pelas suas seleções nacionais. Por exemplo, ontem o De Arrascaeta jogou 67 minutos pela seleção do Uruguai. Aí você coloca ele em campo contra o Fluminense, ele tem uma lesão muscular, fica fora do resto do brasileiro que o Flamengo pode vencer e fica fora da Libertadores. Hoje o Flamengo já teve uma péssima notícia, que é a ausência quase certa do Pedro na final da Libertadores, porque ele teve uma lesão muscular, tinha uma fratura no braço, no antebraço, e agora tem uma lesão muscular na coxa, não deve jogar a final da Libertadores. Imagina se você perde por colocar em campo afoitamente um jogador que ontem esteve em campo nos Estados Unidos. Então, o Palmeiras também tem esse dilema. Vai escalar Gustavo Gomes, deve deixar Vitor Roque para o segundo tempo, porque o Vitor Roque jogou o segundo tempo inteiro de ontem em Brasil e Tunísia, lá na França. Uma loucura, né? Você não pode ter, pela legislação brasileira, um jogo de um mesmo time no intervalo inferior a 66 horas, mas o jogador que atuou ontem nos Estados Unidos, De Arrascaeta, e na França ontem, Vitor Roque, a gente tem expectativa de que os dois joguem um pedaço dos jogos de hoje. É uma doideira, era só respeitar a data FIFA, como a FIFA determina desde 1994. Faz 31 anos e a gente não consegue respeitar. Independentemente disso, o Palmeiras joga contra o Vitória, se vencer, assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Pelo menos até o término de Fluminense e Flamengo às 21h30. Se o Flamengo vencer, ele continua líder com 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Se empatar, líder com 1 ponto de vantagem sobre o Palmeiras. E se perder, se o Fluminense vencer, nesse caso a liderança pode mudar de mãos, claro, desde que o Palmeiras vença o Vitória no Allianz Parque. Tem mais 2 jogos muito importantes hoje. O Santos tenta a segunda vitória consecutiva, depois de ter vencido o Palmeiras no sábado passado. Joga contra o Mirassol, 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Jogo muito difícil, mas o Santos confia que o Neymar jogue um pouco mais do que tem jogado, que a equipe que se fortaleceu nas últimas semanas consiga finalmente ganhar 2 partidas consecutivas nesse campeonato e se distanciar 4 pontos da zona de rebaixamento. Se o Palmeiras ganhar do Vitória e o Santos ganhar do Mirassol, o Santos abre 4 pontos de vantagem fora da zona de rebaixamento. Hoje também tem Grêmio e Vasco, o Grêmio tentando conciliar a atuação do Noriega, que jogou pela seleção do Peru. O Vasco tem Paulo Henrique, que foi da seleção brasileira ontem, Andrés Gomes e o zagueiro Cuesta, da seleção colombiana. Malabarismo, né? Para montar o time e para tentar ganhar o Campeonato Brasileiro ou vaga na Libertadores. Caso do Vasco, ganhar o Brasileiro. Caso de Flamengo e de Palmeiras. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Valeu, PVC.